Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, o Supremo aprovou nesta semana a censura das redes sociais que eles tentaram maquiar chamando de regulamentação. O último voto foi do ministro Cássio Nunes, que votou contra a censura e acabou causando uma confusão tremenda. Antes de mostrar o Gabeira desmentindo a narrativa dela, eu queria mostrar um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos tempos. Em um trecho de menos de 2 minutos, a Natuza revelou que os ministros estão morrendo de medo de sofrer impeachment com a nova formação do Senado. Até aí é algo que já sabíamos, mas ela se empolga e deixa escapar que há ministros que jogam para um determinado lado e que a adição de ministros bolsonaristas poderia mudar a correlação de forças atual, confessando ao vivo que os ministros têm lado político. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Mu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Agora, a parte em que o Gabeira e o Joel acabam com a narrativa da Natuza. Ela começa dizendo que o Supremo decidiu pela regulamentação, mas que tem certeza de que o Supremo não quer cometer excessos. Além, é claro, de afirmar que o Congresso não tomou nenhuma atitude, o que é uma verdadeira fake news. O Congresso decidiu que o Marco Civil da Internet já era suficiente e que não havia necessidade de uma nova regulamentação. O primeiro aspecto dessa discussão, e eu quero falar com você direto, que está aqui nos acompanhando, é qual é o limite, e é um limite perigosíssimo, se tentasse avançar sobre a liberdade de expressão. Mas mesmo essa entidade chamada liberdade de expressão, que é uma das faces da democracia, de acordo com a legislação brasileira, há limites para isso. E o que o Supremo Tribunal Federal, independentemente da modulação que faça, pareceu entender, é que não pode existir uma licença total, sem responsabilização, das próprias redes sociais que divulgarem qualquer tipo de conteúdo. O Gabeira, por exemplo, citou, camarote, o que é a ofensa ao Estado Democrático de Direito. Por tudo que a gente viveu em 2022, com os atos de 8 de janeiro, eu tenho a impressão que os ministros do Supremo estão tratando ou estão alcançando justamente a novela dantesca que a gente viu nesse período, né, de se atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mas concordo com Gabeira de que isso precisa ficar bem delineado para que não haja excessos. Não acho que o Supremo esteja querendo fotografar o cenário a partir de um quadro excessivo. Não. Esperou-se, pelo tempo mais do que necessário, que o Congresso Nacional se posicionasse. O Congresso Nacional abriu mão de se manifestar, a barbárie acontecendo, correndo solta em plataformas e nada acontecendo. Eu tenho tentado explicar por que o Congresso é tão resistente, né? É claro que o bolsonarismo tem um peso, mas eu acredito que a resistência é mais ampla que o bolsonarismo no Congresso. Entende? E eu creio também que toda a resistência não é, por exemplo, a respeito de você controlar essas questões dizendo que relativas à infância ou relativas à juventude. Toda a resistência em que é controlar a dúvida se você vai ter o governo te pegando por aí. Se a oposição não vai ser censurada.
Por isso que eu sempre digo, apesar deles não terem tido a intenção disso, o Lula e a primeira-dama contribuíram muito com essa desconfiança ultimamente. A primeira-dama, quando numa reunião que teve no Rio de Janeiro, falou assim, o Alexandre de Moraes, ele é o nosso parceiro na luta contra a fake news. Deu a impressão de que a luta contra a fake news era uma parceria do Alexandre de Moraes e da presidência da República e do governo. E depois, na China, aquele episódio, vamos trazer um chinês para nos ajudar a controlar. Então isso, embora eles não tenham tido a intenção, isso contribui muito para a desconfiança. Gabeira, naquela conversa com o chinês, está reportado que a Janja, entre outras coisas, disse que o algoritmo favorece a direita. Exato. Isso era um problema, ou seja, está na cabeça, está em algum ponto, está inclusive na intenção. Agora, a Por que questão agora surgiu o tema da infância? Porque eles perceberam, e pode ser real, tem mérito na questão da infância, dos crimes da infância. Mas eles já defendiam a regulação das redes muito antes de falarem da coisa da infância. Então, Mas o nome da lei é fake news. Exato, era outra. Agora, é muito complexa essa decisão. O Supremo não foi cabal na decisão, né? Não. No geral, é isso. Tem responsabilidade das plataformas. Como que se cobra a responsabilidade da plataforma? Não está claro. Não tá Cada um votou de um jeito. Eles vão ter que fazer um denominador comum. Também, entende? Vai ser através da justiça. Volta para eles próprios, né? Mas tudo bem. Para terminar, saindo um pouco dessas militantes com opinião comprada pela verba do desgoverno, eu gostaria de mostrar a vocês uma opinião técnica do advogado e professor André Marsiglia. Ele relata os perigos da subjetividade quanto ao que é considerado discurso de ódio ou atentando ao Estado democrático, por exemplo. Tudo indica que as plataformas não terão uma diretriz clara a seguir e a censura prévia vai acabar rolando solta. Olha, hoje fizeram a regulação, acabou, já decidiram e já inclusive apresentaram a tese que eles entendem como o consenso dos ministros. Vamos lá, para o suprassumo. Entenderam que é parcialmente inconstitucional o artigo 19, ou seja, ele continua constitucional para crimes contra a honra e ainda assim, nesses crimes, se o mesmo conteúdo for considerado por uma decisão judicial crime contra a honra, basta uma notificação para a plataforma para derrubar aquele mesmo conteúdo. Não precisa de uma nova decisão judicial, o que é um perigo porque não existem dois conteúdos idênticos, existem contextos sempre diferentes, mas enfim. A resolução eleitoral vale para as eleições e não o que eles decidiram aqui, é outra coisa que eles disseram. O dever de cuidado, que é o mais perigoso, porque as plataformas proativamente têm o dever de retirar o conteúdo sem decisão judicial. Eles elencaram conteúdos, esses casos, em que haja atos antidemocráticos, que pode ser qualquer coisa, como a gente sabe, terrorismo, que pode ser qualquer coisa, a gente sabe, induzir suicídio, discriminação, que a gente sabe, o Léo Lins sabe que pode ser qualquer coisa, discurso de ódio contra a mulher, homofobia, pornografia e crimes sexuais e tráfico de pessoas. Ou seja, a gente está no terreno da subjetividade, as plataformas muito provavelmente vão retirar proativamente conteúdos que são polêmicos e censurar as pessoas. E se você não gostou, sabe qual é a proposta deles? Procure seus direitos, procure um advogado para restaurar o seu conteúdo se você entender que a derrubada foi irregular. As plataformas terão de ter um representante legal no Brasil, que é algo que o Moraes já vinha advogando em favor disso há muito tempo, e pelo menos um ponto bom. Haverá autorregulação, ou seja, pelo menos por enquanto, o que parece é que nós não teremos um órgão fiscalizador pré-existente como eles haviam inicialmente sugerido. PGR, Anatel, enfim, coisas do gênero. Vamos ver a publicação final do acórdão, vamos ver os desdobramentos disso. Agora, a ausência de falarem desse órgão é perigosa, porque veja, como é que você tem, plataforma, obrigação de retirar um conteúdo proativamente e ninguém para fiscalizar se você faz adequadamente? Como é que você própria plataforma vai dizer se você está fazendo o seu trabalho certo ou errado? Não tem como. Então, a definição desse órgão deveria ter surgido. Ou a STF esqueceu, ou a STF vai fingir que não é com ele e deixar isso para ser decidido depois, ou vai aparecer sorrateiramente no acórdão deles o nome de algum órgão, e isso é perigoso. A gente tem que ficar em cima e cobrar do STF. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu confesso a vocês que estou bastante preocupada com o futuro da nossa liberdade de expressão. Hoje li que o Google está cogitando deixar o Brasil. Isso seria terrível, pois perderíamos o YouTube também. Isso sem falar na possibilidade de o Zuckerberg seguir o exemplo. E aí o Instagram, o Facebook e o WhatsApp também abandonariam o Brasil.
Precisamos reformular o Senado para poder limpar o Supremo. Aconteça o que acontecer com as redes sociais. Lembrem-se de apoiar apenas candidatos ao Senado que se comprometam com essa pauta. O que vocês acham, pessoal? Essa regulação das redes vai funcionar para os dois lados ou só os brasileiros de direita serão perseguidos? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.